Como o São Paulo Futebol Clube, referência de organização e conquistas, chegou a uma dívida próxima de R$ 1 bilhão. O clube, que já foi exemplo de gestão, enfrenta hoje sua maior crise financeira. Vamos entender como decisões políticas, má gestão e falta de planejamento transformaram um gigante em um clube endividado e instável. E ao final, discutiremos caminhos para a recuperação e o retorno à grandeza. Entre 2006 e 2014, sob Juvenal Juvencio, o São Paulo viveu sua última era de ouro, conquistando títulos e mantendo as finanças sob controle. O clube era respeitado por sua estrutura, base forte em Cotia e capacidade de formar e vender talentos como Kaká, Hernanes e Lucas Moura. Essa receita permitia investir no elenco sem recorrer a dívidas. No entanto, a centralização de poder e a falta de renovação política plantaram as sementes da crise. O aumento das despesas, especialmente com salários, já era um sinal de alerta ignorado pelo brilho das conquistas. O fim da era Juvenal Juvencio, em 2014, marcou não apenas o encerramento de um ciclo vitorioso, mas também abriu um vácuo de poder no São Paulo Futebol Clube. Juvenal, figura central e carismática, havia comandado o clube com mão firme, acumulando títulos e consolidando uma gestão que, apesar de polêmica, mantinha o clube entre os protagonistas do futebol brasileiro. Sua saída deixou uma sensação de incerteza nos bastidores e entre os torcedores, que se perguntavam qual seria o futuro do tricolor sem seu principal líder. A transição de comando foi marcada por disputas internas, alianças frágeis e uma instabilidade crescente. O ambiente, antes de relativa harmonia, passou a ser dominado por desconfiança e disputas de poder, refletindo diretamente no desempenho do clube dentro e fora de campo. A gestão de Carlos Miguel Aidar chegou com promessas de modernização e profissionalização, mas rapidamente mergulhou o clube em uma série de escândalos, denúncias de corrupção e má administração. O que era para ser um novo começo transformou-se em um período de turbulência, com decisões questionáveis e falta de transparência. As despesas administrativas explodiram, a folha salarial tornou-se insustentável, e a base de Cotia, antes referência nacional na formação de atletas, perdeu investimentos e protagonismo. O clube passou a gastar mais do que arrecadava, comprometendo o equilíbrio financeiro construído nos anos anteriores. Sem alternativas, a diretoria passou a vender jogadores não por estratégia, mas por pura necessidade de caixa. As saídas constantes de atletas importantes enfraqueceram o elenco, prejudicando o desempenho esportivo e minando a credibilidade do clube no mercado de transferências. Patrocínios minguaram, afastando marcas tradicionais do uniforme. Empréstimos bancários tornaram-se rotina e o endividamento disparou, colocando o São Paulo em uma situação financeira delicada e inédita em sua história recente. A transição pós-Juvenal foi, na prática, o início do desmonte de um modelo de gestão que sustentou o São Paulo por anos. O clube, que já foi exemplo de organização e conquistas, agora enfrentava uma crise profunda, cujos efeitos seriam sentidos por muito tempo, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. A renúncia de Aidar, longe de ser um ponto final, acabou servindo como catalisador para uma crise política ainda mais profunda no São Paulo Futebol Clube. O ambiente, que já era tenso, tornou-se um verdadeiro campo de batalha, com diferentes grupos disputando o poder e alimentando rivalidades históricas dentro do clube. O Conselho Deliberativo, que deveria ser um espaço de diálogo e busca por soluções, se transformou em palco de discussões acaloradas, acusações mútuas e decisões tomadas mais por interesses pessoais do que pelo bem da instituição. Quando Leco assumiu a presidência, prometeu reorganizar o clube e restaurar a confiança dos torcedores. No entanto, rapidamente ficou claro que as promessas esbarravam em uma realidade marcada por disputas internas, falta de consenso e uma paralisia administrativa
que impedia qualquer avanço significativo. As reuniões da diretoria eram frequentemente marcadas por desentendimentos e decisões importantes eram adiadas ou tomadas sem planejamento adequado, agravando ainda mais a instabilidade. A instabilidade se refletiu diretamente no futebol. A cada temporada, o clube trocava de treinador e diretores esportivos, buscando soluções rápidas para problemas estruturais profundos. Essa rotatividade constante impediu a criação de um projeto esportivo sólido, minando a confiança dos jogadores e da torcida. Sem continuidade, qualquer tentativa de reconstrução era interrompida antes de dar resultados. Em meio ao caos, a diretoria apostou em contratações de impacto, trazendo jogadores caros e de renome, muitas vezes sem o devido critério técnico. Os altos salários e contratos longos aumentaram consideravelmente a folha salarial, mas os resultados em campo não vieram. A seca de títulos, que já durava anos, reduziu receitas de premiações e afastou o torcedor, tornando o cenário financeiro ainda mais delicado. Sem conseguir vender jogadores por valores expressivos, o clube passou a acumular déficits anuais. O balanço financeiro negativo virou rotina, e a cada ano a situação se agravava. A falta de planejamento e a pressão por resultados imediatos criaram um ciclo vicioso de dívidas e frustrações. Para tentar equilibrar as contas, a diretoria recorreu à antecipação de receitas futuras, assinando contratos que garantiam dinheiro imediato, mas comprometiam o orçamento dos anos seguintes. Essa estratégia, no entanto, só aumentou a bola de neve de dívidas, tornando o futuro do clube ainda mais incerto e limitando sua capacidade de investimento. O ambiente tóxico, marcado por brigas políticas, má gestão e resultados ruins, afastou investidores, patrocinadores e até mesmo parte da torcida. O São Paulo, que já foi referência de organização e conquistas, mergulhou em uma tempestade perfeita, onde a crise política e administrativa se refletiu diretamente dentro e fora de campo, consolidando um dos períodos mais difíceis da história do clube. Os números recentes escancaram a gravidade da crise. Em 2023, a dívida líquida saltou para cerca de 830 milhões de reais, mesmo com receita recorde impulsionada por títulos e bilheteria. As despesas superaram as receitas, mantendo o clube no vermelho. A folha salarial do futebol consome a maior parte dos recursos. E sem vender jogadores, o déficit seria ainda maior. A diretoria projeta vendas agressivas para tentar equilibrar o orçamento, mas a dívida cresce com juros e correções. O São Paulo precisa de um choque de gestão para evitar o colapso financeiro. O São Paulo enfrenta uma dívida crescente que limita investimentos e consome boa parte do orçamento. Gastos descontrolados com salários, comissões e contratações sem retorno técnico agravam a situação. A dependência da venda de jogadores é insustentável e arriscada. Receitas de patrocínio e bilheteria estão aquém do potencial do clube. A instabilidade política impede reformas estruturais e afasta investidores. Sem governança forte e profissional, o clube segue preso a gestões de curto prazo. O ciclo de apagar incêndios substituiu o planejamento de longo prazo. Cotia, antes diferencial esportivo, virou muleta financeira. A necessidade de vender jogadores para fechar as contas enfraquece o time e impede a criação de ídolos. Jovens promissores são negociados precocemente, prejudicando o desempenho esportivo e a identificação com a torcida. O clube perde poder de barganha e vende abaixo do valor de mercado. Essa estratégia de sobrevivência dilapida o patrimônio do São Paulo. É urgente diversificar receitas e tornar a base um pilar esportivo, não apenas um caixa eletrônico. Enquanto o orçamento depender da venda de atletas, o ciclo de crise continuará. A saída exige um pacote de medidas, não soluções mágicas. Profissionalizar a gestão e adotar governança transparente são passos fundamentais.
O Morumbi precisa ser melhor explorado, tornando-se um centro de eventos e receitas recorrentes. Reformular o programa de sócio-torcedor pode gerar receitas expressivas, aproveitando a enorme torcida. A base deve voltar a ser formadora de talentos para o time, não apenas fonte de caixa. Mecanismos financeiros modernos, como fundos de investimento, podem antecipar receitas de forma mais saudável. O caminho é longo, mas viável com planejamento e união. A Sociedade Anônima do Futebol, conhecida como SAF, surge como uma alternativa inovadora para clubes de futebol que enfrentam graves dificuldades financeiras. Em um cenário onde muitos clubes tradicionais acumulam dívidas milionárias e têm dificuldades para manter suas operações, a SAF permite a entrada de capital privado, trazendo investidores dispostos a apostar no potencial do futebol brasileiro. Esse modelo abre portas para uma gestão mais profissional, com práticas de governança modernas e maior transparência nas decisões administrativas. Para o São Paulo Futebol Clube, a adoção da SAF pode representar um alívio imediato das dívidas, permitindo que o clube renegocie compromissos e invista em infraestrutura, categorias de base e contratações estratégicas. Além disso, a profissionalização da gestão pode atrair novos patrocinadores e parceiros comerciais, fortalecendo a marca do clube no cenário nacional e internacional. Outro benefício importante é a possibilidade de modernização do futebol, com investimentos em tecnologia, centros de treinamento de ponta e programas de formação de atletas. Isso pode elevar o nível de competitividade do clube e garantir um futuro mais sustentável. No entanto, é preciso cautela. A entrada de investidores pode trazer riscos, como a perda de controle sobre decisões estratégicas e até mesmo a diluição da identidade histórica do clube. Caso o investidor não compartilhe os valores e a cultura do clube, há o risco de conflitos internos e insatisfação da torcida. Esse debate tem dividido conselheiros, dirigentes e torcedores apaixonados, que temem que o clube perca sua essência em busca de resultados financeiros. Uma parte significativa da torcida e dos conselheiros defende a manutenção do modelo associativo tradicional, valorizando a participação dos sócios e a preservação da história do clube. Por outro lado, há quem veja na SAF uma oportunidade única de reestruturação e crescimento. A atual gestão do São Paulo estuda cuidadosamente todas as opções, incluindo a possibilidade de um modelo híbrido, no qual o clube venderia apenas uma participação minoritária do futebol, mantendo o controle das decisões estratégicas. Qualquer decisão precisa ser tomada de forma transparente, responsável e com amplo diálogo com a comunidade tricolor. É fundamental considerar todos os riscos e benefícios envolvidos, avaliando o impacto a longo prazo para o clube e sua torcida. A SAF não é uma solução mágica para todos os problemas, mas pode ser uma ferramenta poderosa quando bem implementada e alinhada aos valores do São Paulo. Com planejamento, diálogo e responsabilidade, a SAF pode ajudar o São Paulo a recuperar sua força, conquistar novos títulos e garantir um futuro mais sólido para as próximas gerações de torcedores. O São Paulo precisa reconhecer seus erros e promover mudanças profundas para sobreviver. A união política, governança moderna e diversificação de receitas são urgentes. O clube deve se reconectar com a torcida e valorizar seus ativos, como Morumbi e Cotia. O debate sobre a SAF é necessário, mas o fundamental é profissionalizar a gestão. O São Paulo tem potencial para voltar a ser referência, mas precisa de coragem e determinação. O futuro do gigante do Morumbi está em jogo. A hora da mudança é agora.